Com a extinção do DC, e eu não sei como é que se fala em inglês, o DC Extended Universe, após o filme do Flash, e com o manto de chefão da DC passado para James Gunn, que para você tem cara ou dedo conhecido lá ele, porque você viu Scooby-Doo, o filme de 2002, Guardiões da Galáxia ou Esquadrão Suicida de 2021. A DC anuncia sua nova fase de reformulação do universo, que agora se chama DCU, DC Universe, onde basicamente tudo vai estar conectado, seja série, filme ou até mesmo animação. O universo em si, a mando de James Gunn, começa com a série animada Creature Commands, onde já nos é apresentado o Rick Flag Sr., tem o retorno do Doninha, entre outros personagens, porém nas telonas, o universo oficialmente começa com Superman. Falando sobre o filme, eu vou logo adiantar que eu gostei muito. Claro que não é um filme perfeito, mas obviamente isso varia de opinião para opinião. Então, o filme começa com um breve resumo, falando que há 30 anos o Superman chegou na Terra e há 3 anos ele começou a agir publicamente como Superman. Há uma semana interviu numa guerra entre outros países e há 3 minutos tinha perdido sua primeira batalha. Para quem conhece um pouco de HQs, ou até mesmo de animações, ou até mesmo só conhece Superman, sabe que ele é literalmente um personagem perfeito. Vamos lá. Analisando os poderes, ele tem super força, super audição, super velocidade, visão de calor, sopro congelante, visão de raio-x e ainda sabe voar. E também analisando as skins sociais, ele é alto, bonito, tem olhos azuis, simplesmente perfeito. Muitos não gostam do Superman porque eu acho um apelão demais e eu concordo. É o pai de super-heróis, porém ele é muito apelão de fato. Porém, algo que vimos nesse filme, literalmente no primeiro minuto de tela, é que o Superman perdeu sua primeira batalha. E isso é muito bem desenvolvido pelo filme, porque quem manja um pouco sabe que para derrotar o Superman, o personagem mais rival que ele, enfim, o personagem que para derrotar ele deve ter os poderes parecidos, um domínio muito bom em magia, por exemplo, ou apelar para a boa e velha Kryptonita. Nesse caso, o Superman perde para um Brutamontes que se apresenta com um nome falso para gerar diversidade nas opiniões a respeito do Superman, mas tudo isso se desenvolve porque temos o melhor vilão de Superman e, na minha opinião, se bem aproveitado, bem escrito, é o segundo melhor vilão da DC, perdendo apenas para o Coringa, isso mesmo, estou falando de Lex Luthor. E aqui a gente consegue ver uma boa caracterização. Não é um Lex Luthor muito novo e meio esquisito como em Batman vs Superman, mas também não é um Lex Luthor muito velho para divergir muito da idade do protagonista. É um Lex Luthor muito bem escolhido. Diga-se de passagem, o elenco todo do filme é muito bom. Mas o Lex Luthor, se alguém teve dúvida de alguém do elenco, tenho certeza que não teve do Nicholas Hoult, que pra você tem cara conhecida porque viu Skins, aquela série de adolescente, ou X-Men, sim, ele é o Fera, jovem do passado barra reboot de X-Men. Voltando, o filme, vemos que Lex Luthor tramou tudo e ele é tão obcecado pelo Superman que sabe todos os movimentos do azulão. Então ele controla o Brutamonte, sim, é Ultraman, que se você manja de alguma coisa, sabe quem é. Ou o que é o Ultraman. Continuando o filme, enquanto Superman volta para lutar com o Ultraman, a engenheira, que é um peão lá do Lex Luthor, uma meta-humana com algumas habilidades de construção bem semelhante a TX, que aparece em Exterminador do Futuro 3, com exceção é que ela pode voar. Acha a Fortaleza da Solidão, leva o Lex Luthor e o Ultraman lá, onde destrói tudo, pega uma mensagem dos pais biológicos do Superman, onde basicamente os pais deles falam para ele ter várias esposas, vários filhos com poderes e que os terráqueos são fracos, enfim. Após o Luthor vazar, o governo americano fica contra o Superman, inclusive a população. Temos a introdução da Gangue da Justiça, que foi muito bem introduzida e tem papéis importantes. E aí a gente tem um ponto super positivo do filme, que não é um filme de origem, não é um filme que vai construindo tudo e que vai simplesmente desenrolar a origem de cada meta humano. O filme é apresentado e desenvolvido após 3 anos que o Superman de fato atua como Superman. Algo que vimos semelhante em Batman com Robert Pattinson que funcionou bem também. E a Gangue da Justiça, composta por um Lanterna Verde responsável pela galáxia padrão, que nesse caso é o não tão amado Guy,
que sinceramente se você ler HQ, provavelmente você não gosta dele, mas no filme tá muito melhor que nas HQs. Mulher Gavião e Senhor Incrível. E tudo isso sem origem, simplesmente tá lá, mas de uma forma muito homogênea que consegue acrescentar na trama, sem ser forçado e com um papel importante, mas não diminuindo de maneira alguma o protagonista do filme. Vou falar os pontos que eu não curti, principalmente se comparado com o Homem de Aço de Zack Snyder de 2013. O papel dos pais biológicos de Superman, aquilo ali eu não gostei, enquanto o Homem de Aço tem toda aquela trama do Codex para recriar Krypton, mas que na verdade o Superman que tinha que decidir. Aqui os pais simplesmente estão cagando e andando. As cenas de voo também, por mais que em Homem de Aço tem aquela paleta meio acinzentada e pouco colorida, as cenas de voo estão bem mais bem feitas, velho. Mas aí, se comparar os dois filmes, que aqui tá melhor e acertem mais coisas, existem muitas piadas referentes ao disfarce do Superman, como Clark Kent, que ele só põe um óculos, forçam a escoliose lá, entre outras coisas. E em algumas HQs de Superman é mais profundo que isso. O Superman usa lentes kryptonianas no óculos que fazem a aparência dele ficar mais velha, mais acabada, diferente do Superman que é todo perfeito. E aqui não existe segredo também entre Lois e Clark no filme, então ela já sabe. E se ninguém notou quando assistiu, vou adiantar. Tem uma cena que o Guy fala que o Clark usa lentes hipnóticas, resolvendo assim essa questão do disfarce, já que sinceramente em personalidade não nos foi apresentado muita divergência. O Christopher Reeve, por exemplo, o primeiro Superman, que para mim é o melhor Superman, fazia, por exemplo, ele se fingia de bobo, enfim. E sinceramente, se você pegar o de Batman vs Superman, não tem diferença alguma entre Superman e Clark, interpretado por Henry Cavill. Mas aqui, por mais que não tenha muita diferença, essas lentes aí salvam, e é um detalhe que com certeza será usado tanto pelo Superman quanto no filme da Supergirl, que já foi confirmado. Daqui em 2 anos, provavelmente, vamos ter um filme da Supergirl. Durante o filme, a gente descobre que Lex Luthor está por trás de tudo isso, que o Ultraman, na verdade, é um clone feito a partir do DNA de Superman. Superman consegue vencer a luta, salvar o dia junto com a Gangue da Justiça. E aí, retirando a Gangue da Justiça, a gente tem aqui boas participações especiais, como Pacificador, sendo Pacificador falando mal do Superman no jornal. Rick Flag Sr. também aparece no filme. E a melhor participação rápida que é mostrada no final do filme, que é da Supergirl. Que pra você ela tem cara conhecida porque tu viu House of Dragon. Resumindo, o filme é muito bom, vale a pena assistir e é isso. Eu convido você para deixar seu like, seu dislike e se inscrever no canal. Ah, para! 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 Não, Krypton! Krypton! Ah! Krypton, me leva pra casa. Casa. Krypton.